Entre taças e risadas, a voz que ninguém ouvia cortou o salão como um trovão. Todos se calaram quando o fazendeiro se ergueu atônito diante da revelação inesperada. O ar ficou pesado e nada seria igual. Se inscreva no canal e presencie a verdade que virou o jogo naquela noite. A Fazenda Horizonte, no interior, era um dos maiores latifúndios da região. Os campos verdejantes estendiam-se até onde a vista alcançava, entremeados por pastos onde centenas de cabeças de gado pastavam tranquilamente. A sede da fazenda, uma mansão imponente com mais de 100 anos, guardava memórias de gerações da família Muller Atkins. Aninhada em meio a jardins exuberantes, a casa principal, com suas paredes brancas e janelas azuis, era símbolo de poder e tradição. Jones Muller Atkins, aos 58 anos, era o atual patriarca. Viúvo há 5 anos, desde que Helena, sua esposa por 3 décadas, partira após uma longa enfermidade, ele administrava com mãos firmes tanto os negócios quanto a família. Sua fortuna, estimada em centenas de milhões, era objeto de cobiça não apenas de seus 3 filhos, mas também de primos, sobrinhos e agregados que orbitavam ao redor do patriarca como planetas ao redor do Sol. Entre os empregados que mantinham a propriedade funcionando estava Martha Roman, 25 anos, faxineira da casa principal. Nascida no pequeno povoado próximo à fazenda, filha de uma lavadeira que também trabalhara ali, Martha conhecia cada canto daquela mansão. Contratada aos 16 anos como ajudante de cozinha, conquistara a confiança da governanta e, gradualmente, assumira funções mais importantes. Após a morte da patroa, quando muitos funcionários haviam sido dispensados, ela permanecera discreta e eficiente como sempre. Martha movia-se pelos corredores e salões como uma sombra, baixa de compleição delicada, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, olhos cor-de-mel atentos a cada detalhe que precisasse ser limpo ou arrumado. Vestia o uniforme azul marinho impecavelmente passado, e poucos notavam sua presença. Era como se fizesse parte da decoração, invisível aos olhos dos patrões e seus convidados. Naquela manhã de sábado, a mansão fervilhava com os preparativos para o jantar que aconteceria à noite. Segundo Dona Zaira, a governanta de 60 e poucos anos que comandava a criadagem com mão de ferro, seria o jantar mais importante dos últimos anos. O patrão convocou todos os herdeiros. Vai fazer um anúncio sobre a herança, cochichara ela para Martha, enquanto supervisionava a limpeza do salão principal. Martha limitara-se a assentir com a cabeça e continuara polindo a prataria que seria usada no jantar. Não era da sua conta os assuntos dos patrões, por mais que, inevitavelmente, escutasse fragmentos de conversas enquanto realizava suas tarefas. No entanto, não conseguia deixar de sentir uma pontada de curiosidade. Os rumores corriam soltos entre os empregados. Diziam que o patrão estava doente, que pretendia dividir a fazenda entre os filhos, que planejava vender tudo e mudar-se para o exterior, que tinha um novo testamento. Enquanto areava uma travessa de prata, Martha foi surpreendida pela chegada do patrão ao salão. Jones Muller Atkins era um homem alto e imponente, de porte aristocrático, cabelos grisalhos bem aparados e olhos azuis penetrantes. Vestia-se com elegância casual, típica dos fazendeiros ricos. Calça de linho clara, camisa de botões e sapatos de couro feitos sob medida. Bom dia, cumprimentou ele com voz grave e educada. Martha quase derrubou a travessa, surpresa por ser notada. Bom dia, seu Jones, respondeu baixando o olhar. Era raro que o patrão dirigisse a palavra aos funcionários, exceto para dar ordens específicas. Ele parou a alguns passos dela, observando os preparativos. Está tudo conforme solicitei, Zaira? Perguntou a governanta, que se apressou em garantir que sim, que tudo estaria perfeito para receber os convidados. Excelente. Não quero nenhum contratempo esta noite. Enquanto ele falava, seu olhar pousou momentaneamente sobre Martha, que continuava a polir a travessa com vigor renovado, fingindo não prestar atenção. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram, e ela sentiu um calor subir pelo pescoço. Desviou o rosto rapidamente, confusa com a própria reação. O patrão continuou dando instruções à governanta sobre os vinhos que deveriam ser servidos e a sequência dos pratos. Martha notou como sua voz transmitia autoridade natural, sem precisar elevar o tom.
Era o tipo de homem acostumado a ser obedecido. Após terminar a inspeção, Jones se retirou e a rotina de preparativos continuou. O dia transcorreu num frenesi de atividade. A cozinha trabalhava a todo vapor, produzindo iguarias sob o comando do chefe contratado especialmente para a ocasião. Floristas chegaram com arranjos suntuosos para decorar o salão e a mesa de jantar. A cada hora que passava, a ansiedade parecia aumentar entre os funcionários. Dizem que o Dr. Paulo César, advogado do seu Jones, também vem, comentou Janaína, uma das copeiras, enquanto ajudava Marta a arrumar as taças de cristal na mesa. E trouxe o Novo Testamento. Marta não respondeu, mas não pôde evitar pensar no significado daquilo tudo. Trabalhava ali há tanto tempo que conhecia bem a dinâmica da família. Sabia que Augusto, o filho mais velho, administrava parte dos negócios com o pai, mas tinha fama de irresponsável e mulherengo. Patrícia, a filha do meio, vivia no Rio de Janeiro com o marido banqueiro e raramente aparecia na fazenda, exceto quando precisava de dinheiro. E Gabriel, o caçula, formado em agronomia, parecia ser o único genuinamente interessado no futuro da propriedade. Às 6 da tarde, Marta foi dispensada das atividades no salão. Deveria retornar às 8, quando os convidados já estariam à mesa para auxiliar no serviço dos fundos. Aproveitou as 2 horas de folga para tomar um banho e descansar no pequeno quarto que ocupava na ala dos funcionários. Deitada na cama simples, pensou na própria vida. Aos 25 anos, não tinha grandes perspectivas além de continuar servindo na fazenda. Jamais tivera um namorado sério. Dedicara-se a cuidar da mãe doente até seu falecimento no ano anterior. Agora estava sozinha no mundo. Seus poucos pertences cabiam em 2 malas. Economizava quase todo o salário, sonhando vagamente em estudar, talvez abrir um pequeno negócio algum dia. Mas eram sonhos distantes, quase irreais. Suspirou, levantando-se para se arrumar. Vestiu o uniforme limpo e penteou os cabelos, prendendo-os como sempre. Ao passar pelo pequeno espelho pregado na parede, observou seu reflexo. Não era feia, disso sabia. Tinha traços delicados, olhos grandes e expressivos, lábios bem desenhados, mas raramente se preocupava com a aparência, exceto para manter-se limpa e apresentável. Na fazenda, sua beleza era tão invisível quanto ela própria. Às 8 em ponto retornou ao trabalho. Os convidados já haviam chegado e estavam sentados à mesa de jantar. Marta posicionou-se discretamente no canto do salão, pronta para atender qualquer solicitação dos garçons contratados. De onde estava, podia observar toda a cena sem ser notada. A mesa resplandecia sob o lustre de cristal. Flores brancas e velas criavam uma atmosfera ao mesmo tempo elegante e intimista. Jones ocupava a cabeceira, impecável em seu terno escuro. Ao seu redor estavam os 3 filhos e seus respectivos cônjuges, o advogado Dr. Paulo César e alguns outros convidados que Marta reconheceu como parentes distantes ou associados de negócios. A conversa fluía animada, pontuada por risadas e tilintar de taças. Aparentemente todos se divertiam, mas Marta, acostumada a observar sem ser vista, notava as tensões subjacentes. Os sorrisos forçados de Augusto, os olhares calculistas de Patrícia, a inquietação mal disfarçada de Gabriel. Havia algo no ar, uma expectativa quase palpável. E no centro de tudo, Jones mantinha-se sereno, conduzindo a conversa com a habilidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. O jantar seguia seu curso, entremeado por conversas superficiais e comentários sobre o tempo, as colheitas e as últimas notícias da capital. Marta circulava silenciosamente entre os convidados, recolhendo pratos e servindo água. A equipe de garçons contratada cuidava dos vinhos e pratos principais, mas ela permanecia atenta, pronta para resolver qualquer problema que surgisse. "Como estão os negócios em São Paulo, Augusto?" perguntou Jones quando a sobremesa foi servida. Seu tom era casual, mas seus olhos fixaram-se no filho mais velho com intensidade. Augusto, um homem de 35 anos com o físico outrora atlético já comprometido pelos excessos, ajeitou-se na cadeira. Ao seu lado, a esposa Cristina, loira e magérrima, mantinha um sorriso plástico nos lábios preenchidos com botox. "Expandindo, pai." A incorporadora fechou 3 novos empreendimentos no último trimestre. "Estamos negociando com investidores estrangeiros." Marta, que passava atrás dele nesse momento,
Notou como ele tamborilava os dedos nervosamente na mesa enquanto falava. Um hábito que ela sabia por observação indicava que estava mentindo. Interessante, respondeu Jones, sem demonstrar se acreditava ou não. E você, Patrícia? Como vai a galeria de arte? Patrícia, 32 anos, ajeitou os cabelos tingidos de loiro platinado e lançou um olhar para o marido Ricardo antes de responder. Um sucesso absoluto, papai. Acabamos de fechar uma exposição com um artista francês sensação em Paris. A crítica adorou e vendemos quase todas as obras. Marta, parada junto à mesa lateral com a garrafa de água, observou como o sorriso de Patrícia não alcançava seus olhos. Também notou a troca de olhares entre ela e o irmão Augusto. Havia ali uma cumplicidade que lhe pareceu estranha. E você, Gabriel? Como andam os projetos de modernização da Fazenda Três Irmãos? Perguntou Jones ao filho caçula. Gabriel, 28 anos, era o mais parecido fisicamente com o pai. Alto, de ombros largos, cabelos escuros e o mesmo olhar penetrante, embora seus olhos fossem castanhos, não azuis. Estamos implementando o sistema de irrigação que discutimos, pai. A previsão é aumentar a produtividade em pelo menos 30% na próxima safra. Sua voz era firme, seu olhar direto. Marta sempre achara Gabriel o mais sincero dos três irmãos, embora mal o conhecesse pessoalmente. Excelente, aprovou Jones. E quanto ao laboratório de melhoramento genético? Gabriel hesitou brevemente. Ainda em fase de planejamento. O investimento é alto e estamos avaliando os fornecedores. Jones assentiu, mas Marta percebeu um leve franzir de sobrancelhas. O advogado Dr. Paulo César, que até então se mantivera em silêncio, limpou a garganta. Jones, talvez seja o momento de discutirmos o motivo desta reunião. Tei sugeriu consultando discretamente o relógio. Acredito que todos estão curiosos. Um silêncio repentino caiu sobre a mesa. Todos os olhares voltaram-se para Jones. Marta, que se dirigia à cozinha com uma bandeja, diminuiu involuntariamente o passo, curiosa. Sim, Paulo, tem razão, concordou Jones. Convoquei todos vocês aqui hoje para comunicar algumas decisões que tomei recentemente. Fez uma pausa, olhando cada um dos presentes nos olhos. Como sabem, desde que Helena nos deixou, tenho reavaliado muitas coisas. A vida é mais curta do que imaginamos e precisamos fazer escolhas enquanto podemos. Marta entrou na cozinha, mas rapidamente retornou ao salão, agora com guardanapos limpos. Posicionou-se estrategicamente próxima à mesa, fingindo organizar a mesa de apoio. Decidi fazer alterações no meu testamento, continuou Jones, e reorganizar a estrutura dos nossos negócios. O burburinho foi imediato. Augusto empalideceu visivelmente. Patrícia apertou a mão do marido sob a mesa. Gabriel permaneceu impassível, mas seus olhos não saíam do pai. Que tipo de alterações, papai? Perguntou Patrícia, com voz controladamente doce. Jones tomou um gole de vinho antes de responder. A Fazenda Horizonte permanecerá indivisível. Não será partilhada. Após minha ausência, será administrada por uma diretoria que escolhi pessoalmente. O choque era palpável. Marta, agora parada junto à porta da cozinha, observava as reações. Augusto parecia prestes a explodir, o rosto vermelho de raiva contida. Mas, pai, interveio ele, sempre foi combinado que dividiríamos as propriedades. É nosso direito como seus herdeiros. Jones ergueu uma sobrancelha. Direito! O único direito que vocês têm é sobre aquilo que eu decidir deixar. E minhas decisões estão tomadas. É por causa daquela mocinha, não é? Disparou Patrícia subitamente. Aquela tal de Fernanda, sua assessora. O tom de desdém era evidente. Marta viu Jones enrijecer. Seu rosto, normalmente impassível, demonstrou um lampejo de irritação. Não há mocinha nenhuma, Patrícia. Minha decisão é baseada exclusivamente no que considero melhor para o patrimônio que construí. E não permitirei insinuações desrespeitosas na minha mesa. O clima tornou-se ainda mais tenso. Marta continuava observando, enquanto se movimentava discretamente pelo salão, recolhendo taças vazias. Foi então que ouviu, vinda de um canto mais afastado da mesa, uma conversa em sussurros. Está na hora. Ele não nos deixa escolha, murmurava Augusto para o cunhado Ricardo. O documento está com você. Marta aproximou-se um pouco mais, fingindo limpar uma mancha inexistente na toalha. Sim, respondeu Ricardo, quase inaudível.
Mas precisamos da assinatura, e ele nunca vai assinar voluntariamente. Para isso temos o plano B, interveio Patrícia, juntando-se ao cochichol. O médico já está alinhado. Um problema cardíaco súbito. Ninguém questionará. Marta sentiu o sangue gelar nas veias. Estava ouvindo? Não podia ser. Estavam planejando algo terrível contra o próprio pai. Suas mãos tremeram e ela quase derrubou as taças que carregava. E quanto a Gabriel? Lhe perguntou Ricardo. Ele não vai aceitar facilmente. Gabriel terá que se conformar, respondeu Augusto com um sorriso maldoso. Ou enfrentar as consequências. Tenho provas suficientes de desvios na Três Irmãos para mantê-lo na linha. Marta afastou-se em direção à cozinha, o coração disparado. O que deveria fazer? Aquilo que ouvira era gravíssimo. Mas quem acreditaria em uma simples empregada? Por outro lado, como poderia ficar calada sabendo do perigo que o patrão corria? De volta à cozinha, depositou as taças na pia e encostou-se na bancada, respirando fundo. Dona Zaira lançou-lhe um olhar inquisidor. Está passando mal, menina? Marta balançou a cabeça. Não, só é cansada. Retornou ao salão ainda indecisa. Jones continuava explicando suas decisões, aparentemente alheio aos olhares assassinos que os filhos mais velhos lhe dirigiam. Quanto aos bens líquidos e aplicações financeiras, serão distribuídos conforme as regras que estabeleci no novo documento que Paulo preparou seguindo minhas instruções. Augusto interrompeu. Gostaríamos de ver esse documento agora, pai. Como principais interessados, temos esse direito. Havia um desafio evidente em sua voz. Jones o encarou por um longo momento. O documento será lido oficialmente amanhã no escritório de Paulo. Por enquanto, estou apenas comunicando minhas decisões. Isso é absurdo! Exclamou Patrícia, perdendo a compostura. Somos seus filhos. Não pode simplesmente mudar tudo sem nos consultar. Jones permaneceu calmo. Posso e já fiz, Patrícia. Minha decisão é final. Marta observava a cena, ainda paralisada pela indecisão. Foi então que notou Gabriel levantando-se discretamente e dirigindo-se a um canto mais afastado do salão, onde pegou o celular. Seu rosto demonstrava preocupação, enquanto digitava rapidamente uma mensagem. Sem pensar, Marta aproximou-se dele, fingindo recolher um guardanapo caído. Por um instante, viu a tela do celular. Ele estava alertando alguém sobre a situação. Nesse momento, tomou sua decisão. Não podia ficar calada. Reunindo toda a coragem que possuía, aproximou-se da mesa. Com licença, seu Jones. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Todos os olhares voltaram-se para ela, surpresos. Funcionários não interrompiam conversas à mesa. O que foi, Marta? Perguntou Jones, franzindo o senho. Perdoe-me a intromissão, mas... Ela respirou fundo. Preciso falar com o senhor. Em particular, se possível. A expressão de Jones oscilou entre irritação e curiosidade. Pode falar aqui mesmo. O que é tão urgente? Marta sentiu as pernas tremerem. Olhou rapidamente para Augusto, Patrícia e Ricardo, que a encaravam com hostilidade crescente. Eu se ouvi uma conversa entre seus filhos e o Sr. Ricardo. Fez uma pausa, reunindo coragem. Eles estão planejando algo contra o senhor. Falaram em um médico, um problema cardíaco súbito, e mencionaram documentos que precisam da sua assinatura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, ninguém se moveu. Então Augusto soltou uma gargalhada forçada. Essa é boa. A empregadinha, inventando histórias para chamar atenção. Patrícia juntou-se a ele. Ou talvez para desviar a atenção de alguma coisa que ela mesma fez. Sumiu alguma peça de prata ultimamente, papai? Mas Jones não ria. Seus olhos azuis, agora frios como gelo, fixaram-se primeiro nos filhos, depois em Marta. Continue, Martha. O que mais você ouviu? Marta engoliu em seco, mas manteve-se firme. Falaram sobre o Sr. Gabriel também, que tem provas de supostos desvios na fazenda Três Irmãos para mantê-lo. Na linha, foi a expressão usada. Gabriel, que se aproximara da mesa, encarou os irmãos com indignação. Do que ela está falando? Que acusações são essas? Augusto levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é um absurdo. Não vamos ficar aqui ouvindo as mentiras de uma empregadinha intrometida. Patrícia também se ergueu, puxando o marido pelo braço. Vamos embora, Ricardo. Não sou obrigada a suportar esse insulto. Mas Jones, com um gesto firme, ordenou. Sentem-se. Todos vocês agora. Seu tom não admitia desobediência. Relutantes,
Augusto e Patrícia voltaram a ocupar seus lugares. Um silêncio tenso pairou sobre a mesa. Marta, disse Jones com voz controlada, você tem consciência da gravidade do que está afirmando? Ela assentiu, tremendo levemente. Sim, senhor. Não diria nada se não tivesse certeza do que ouvi. Nunca me intrometeria nos assuntos da família sem um motivo muito sério. Jones a estudou por um longo momento, como se avaliasse sua sinceridade. Depois voltou-se para os filhos mais velhos e o genro. Presumo que vocês neguem categoricamente essas acusações? Augusto, ainda vermelho de raiva, respondeu com veemência. Claro que nego. É absurdo. Por que daríamos ouvidos a uma faxineira analfabeta? O desprezo em sua voz era palpável. Cuidado com o que diz, Augusto, advertiu Jones com frieza. Marta trabalha nesta casa há anos e sempre se mostrou uma funcionária exemplar. E para seu conhecimento, ela completou o ensino médio com excelência, apesar das dificuldades. Tenho conhecimento disso, porque autorizo pessoalmente o adiantamento salarial que ela solicita para comprar livros. Marta olhou para o patrão, surpresa. Não imaginava que ele soubesse de seus pequenos hábitos de estudo noturno, de seu esforço para continuar aprendendo. Jones voltou-se novamente para ela. Marta, agradeço sua coragem em trazer isso à minha atenção. Por favor, retire-se agora. Continuarei esta conversa em família. Ela assentiu, sentindo o olhar assassino de Augusto e Patrícia sobre si enquanto se afastava. Ao passar pela porta da cozinha, ainda ouviu a voz furiosa de Jones. Agora vocês dois vão me explicar exatamente o que está acontecendo. A noite após o jantar foi longa e agitada na Fazenda Horizonte. Marta, trancada em seu quarto, ouvia os gritos e portas batendo no andar superior da casa. A discussão parecia ter se estendido por horas. Deitada na cama estreita, encarando o teto, ela se perguntava se havia feito a coisa certa. E mais importante, o que aconteceria com ela agora? Certamente seria demitida na melhor das hipóteses. Na pior, bem, pessoas ricas e poderosas como Augusto e Patrícia tinham meios de se vingar de uma simples faxineira que ousara se intrometer em seus assuntos. Com esses pensamentos sombrios, caiu num sono intranquilo. Foi despertada às 6 da manhã por batidas firmes na porta. Seu coração disparou. Levantou-se de um salto. Vestiu o hobby sobre a camisola e abriu uma fresta, esperando encontrar Dona Zaira com a notícia de sua demissão. Em vez disso, deparou-se com Gabriel, o filho caçula de Jones. Ele parecia cansado, com olheiras profundas, mas seu olhar era gentil. Bom dia, Marta. Perdoe-me por acordá-la tão cedo, mas meu pai gostaria de falar com você. Pode se aprontar e encontrá-lo no escritório em 20 minutos? Marta assentiu, muda de surpresa. Gabriel ofereceu um pequeno sorriso. Não se preocupe, ele não está bravo com você. Pelo contrário. Sem dizer mais nada, afastou-se pelo corredor. Exatos 20 minutos depois, Marta batia à porta do escritório de Jones. Estava vestida com seu uniforme, os cabelos presos como sempre, mas suas mãos tremiam levemente. Entre! Ordenou a voz grave do patrão. O escritório era um cômodo imponente, com prateleiras de livros até o teto, uma enorme escrivaninha de madeira maciça e janelas que davam para os jardins. Jones estava sentado em sua poltrona de couro, parecendo não ter dormido a noite toda. Gabriel estava ao seu lado, folheando alguns documentos. Sente-se, Marta, disse Jones, indicando a cadeira à sua frente. Ela obedeceu, mantendo os olhos baixos. Olhe para mim, pediu ele com voz surpreendentemente suave. Ela ergueu o olhar, encontrando aqueles olhos azuis que sempre a intimidaram. Agora, porém, havia algo diferente neles. Respeito? Primeiro, quero agradecer por sua coragem ontem à noite, começou ele. Não é fácil fazer o que você fez, especialmente estando em uma posição vulnerável. Marta não sabia o que responder. Limitou-se a assentir. O que aconteceu depois que saí, senhor? Perguntou finalmente. Jones trocou um olhar com Gabriel antes de responder. Digamos que a versão de Augusto e Patrícia não se sustentou por muito tempo. Especialmente depois que Gabriel mencionou que tinha gravado parte da conversa deles no celular, sem que percebessem. Gabriel mostrou o aparelho. Não capturei tudo, mas o suficiente para confirmar o que você ouviu, Marta. Eles realmente estavam planejando algo terrível. Seu rosto demonstrava uma mistura de dor e repulsa ao pensar nos próprios irmãos.
O que vai acontecer com eles? E questionou Marta, sentindo um aperto no peito apesar de tudo. Não desejava mal a ninguém, mesmo a pessoas como Augusto e Patrícia. Por enquanto foram banidos da propriedade, respondeu Jones. Quanto às consequências legais, estamos avaliando. Paulo está verificando até que ponto o plano deles avançou. Quem mais está envolvido? Fez uma pausa, suspirando profundamente. É difícil aceitar que meus próprios filhos... Não completou a frase, mas o pesar em sua voz era evidente. Gabriel apertou brevemente o ombro do pai, num gesto de apoio. Não são todos os seus filhos, pai. Jones assentiu, recompondo-se. Voltou a encarar Marta. Agora quanto a você. Obviamente não pode continuar trabalhando como faxineira depois disso. O coração dela afundou. Era isso. Seria demitida, afinal. Entendo, senhor, murmurou. Vou arrumar minhas coisas. Não, você não entendeu. Interrompeu Jones com um leve sorriso. Não estou demitindo você, Marta. Estou promovendo-a. A partir de hoje será minha assistente pessoal. Marta arregalou os olhos sem acreditar no que ouvia. Sua assistente? Mas eu não tenho qualificação para isso, seu Jones. Tem a única qualificação que importa, integridade, respondeu ele. O resto pode aprender. Gabriel a ajudará com as tarefas iniciais. Gabriel sorriu encorajadoramente. Será um prazer. Você já conhece a propriedade melhor que muitos de nós, Marta. Mas os outros funcionários? O que vão pensar? Questionou ela, ainda atordoada com a mudança repentina em sua situação. Pensarão o que quiserem, respondeu Jones com firmeza. Sou eu quem decide quem trabalha diretamente comigo. Levantou-se, sinalizando que a reunião estava encerrada. Gabriel vai mostrar seu novo escritório e explicar suas funções. Começará recebendo o triplo do seu salário atual, com benefícios adicionais que discutiremos depois. Marta levantou-se também, ainda tentando processar tudo. Eu não sei o que dizer, seu Jones. Diga que aceita, respondeu ele com um raro sorriso. Ela assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e apreensão. Aceito sim, e prometo não decepcioná-lo. Sei que não vai, respondeu ele. Quando já estava na porta, seguindo Gabriel, ouviu Jones chamar novamente. Marta? Ela se virou. Sim, senhor. A partir de hoje, pode me chamar apenas de Jones. Nas semanas que se seguiram, a vida de Marta transformou-se completamente. Instalada num conjunto de aposentos na ala leste da mansão, bem mais espaçoso e confortável que seu antigo quarto de empregada, ela mergulhou na aprendizagem de suas novas funções. Gabriel revelou-se um professor paciente e gentil, mostrando-lhe os sistemas informatizados da fazenda, explicando os negócios da família, apresentando-a aos gerentes e funcionários administrativos que, inicialmente, a olhavam com desconfiança mal disfarçada. Ignore os olhares, aconselhava Gabriel. Logo verão seu valor. E ele tinha razão. Em pouco tempo, Marta demonstrou uma capacidade de aprendizado e uma eficiência que surpreenderam a todos, inclusive Jones. Sua experiência como funcionária de limpeza, que a fizera conhecer cada canto da propriedade e observar silenciosamente a dinâmica da casa por anos, provou-se inesperadamente valiosa. Você notou coisas que passaram despercebidas mesmo para mim, comentou Jones certa manhã, após ela identificar discrepâncias nas contas de manutenção que sugeriam desvios por parte do antigo gerente, indicado por Augusto. A nova posição de Marta não agradava a todos, naturalmente. Dona Zaira, a governanta, mantinha uma frieza cortês que mal disfarçava seu ressentimento. Alguns empregados mais antigos cochichavam pelos cantos, espalhando rumores maldosos sobre a natureza da relação entre ela e o patrão. Dizem que você conquistou o cargo na horizontal, comentou acidamente Janaína, a ex-colega copeira quando se cruzaram no corredor. Marta limitou-se a encará-la com dignidade. Pense o que quiser, Janaína. O tempo mostrará a verdade. No entanto, para cada pessoa que a rejeitava, havia outras que a apoiavam. Gabriel, obviamente, era seu maior defensor. Ele a tratava com um respeito e uma consideração que nunca havia experimentado antes. Nas longas tardes de trabalho conjunto no escritório ou durante as cavalgadas pela propriedade para inspecionar as operações, desenvolveram uma amizade genuína. Marta descobriu que Gabriel não era apenas o filho caçula obediente,
como sempre imaginara. Era um homem inteligente e compassivo, com ideias inovadoras para a fazenda e um forte senso de justiça social. Sempre achei que deveríamos fazer mais pela comunidade local, confessou ele um dia, enquanto voltavam de uma visita ao povoado vizinho. Estas terras produzem riqueza suficiente para elevar a qualidade de vida de centenas de famílias. Por que não propõe isso ao seu pai? Sugeriu Marta. Gabriel suspirou. Já tentei, mas ele é da velha escola. Acredita que a responsabilidade de um fazendeiro se limita a gerar empregos e pagar impostos. Talvez eu possa ajudar, ofereceu ela. Seu pai parece me ouvir. E de fato Jones ouvia. Para a surpresa de todos, especialmente do próprio Gabriel, ele começou a implementar algumas das ideias sociais propostas pelo filho, após Marta reforçá-las em conversas estratégicas. Uma clínica médica foi instalada na propriedade, atendendo gratuitamente os funcionários e suas famílias. Um programa de bolsas de estudo foi criado para os filhos dos empregados. Melhorias nas casas dos trabalhadores foram iniciadas. Como você conseguiu isso? E perguntou Gabriel admirado, após Jones anunciar um substancial investimento na escola do povoado. Marta sorriu. Apenas mostrei a ele como esses projetos beneficiam a todos, inclusive aos negócios. Seu pai é um homem prático, mas não é insensível. O que ela não mencionou foi como Jones parecia cada vez mais atento às suas opiniões, como seus olhos se demoravam nela, quando achava que não estava sendo observado, nem como seu próprio coração acelerava inexplicavelmente na presença dele. Tal atração era impensável e inapropriada. Ele era seu patrão, mais de 30 anos mais velho, de um mundo completamente diferente do seu. E, no entanto, algo estava nascendo entre eles, silencioso e inevitável como o amanhecer. Uma tarde, aproximadamente 2 meses após sua promoção, Marta estava no escritório, organizando documentos para uma reunião importante, quando Jones entrou. Ele acabara de retornar de uma viagem a São Paulo, onde, segundo Gabriel, havia se encontrado com advogados para tratar das questões legais envolvendo Augusto e Patrícia. Bem-vinda de volta, cumprimentou ela com um sorriso. Como foi a viagem? Produtiva, respondeu ele, aproximando-se, e reveladora em muitos aspectos. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que a fez corar levemente. Descobri coisas que não imaginava sobre Augusto. As ramificações do esquema dele eram mais extensas do que suspeitávamos. Marta assentiu compreensiva. Sinto muito. Deve ser doloroso. É, concordou ele, mas também é libertador, de certa forma. Ver a verdade, por mais dura que seja. Ficou em silêncio por um momento, observando-a com aqueles olhos penetrantes. Você mudou muitas coisas aqui, Marta. Para melhor. Ela baixou o olhar embaraçada com o elogio. Apenas fiz meu trabalho, Jones. Não, discordou ele suavemente. Fez muito mais. Trouxe honestidade e uma perspectiva nova. Gabriel está mais feliz do que o vi em anos. Os funcionários estão mais motivados. E eu... Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Eu me sinto vivo novamente. Marta não sabia como responder. Sentia o coração batendo acelerado. A respiração ligeiramente ofegante. Quando ergueu os olhos, encontrou Jones mais próximo do que esperava. Há algo que preciso lhe dizer, continuou ele com voz baixa. Algo que talvez seja inapropriado, considerando nossas posições. Antes que pudesse continuar, porém, foram interrompidos por Gabriel, que entrou no escritório sem bater, visivelmente agitado. Pai, Marta, temos um problema. Ambos se viraram, o momento íntimo quebrado. O que houve? Perguntou Jones, retomando rapidamente sua postura habitual. Acabo de receber uma ligação. Augusto e Patrícia estão vindo para cá, com advogados. O rosto de Jones endureceu. Quando? Estarão aqui em 1 hora. Pelo que entendi, vão contestar as mudanças no testamento e tentar uma manobra legal para assumir o controle da fazenda. Jones assentiu, pensativo. Era de se esperar. Muito bem, vamos recebê-los e resolver isso de uma vez por todas. Voltou-se para Marta. Continuaremos nossa conversa mais tarde. Agora precisamos nos preparar para um confronto. Marta concordou, sentindo uma mistura de alívio e decepção pelo adiamento daquela conversa. O que Jones queria lhe dizer? E mais importante, estava pronta para ouvir? A chegada de Augusto e Patrícia à fazenda Horizonte foi como uma tempestade
que se anunciava com trovões distantes. Marta observava pela janela do escritório quando os 2 carros de luxo atravessaram o portão principal e avançaram pela alameda de palmeiras imperiais. No primeiro, reconheceu o Range Rover preto de Augusto. No segundo, uma Mercedes prata, provavelmente transportando Patrícia, o marido e os advogados. Eles trouxeram reforços, comentou Gabriel postando-se ao lado dela. Parece que tio Roberto também veio. Roberto Muller, irmão mais novo de Jones, era conhecido por sua ambição e por sempre ter invejado o sucesso do irmão. Sua presença complicava ainda mais a situação. Seu pai está preparado? Perguntou Marta, sentindo um nó no estômago. Gabriel deu de ombros, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Paulo César chegou à meia hora com toda a documentação, e meu pai é um negociador formidável. Mas honestamente, estou preocupado. Augusto e Patrícia não viriam se não acreditassem ter alguma vantagem. Marta assentiu, compreendendo. Nos 2 meses que trabalhara diretamente com Jones, aprendera muito sobre as dinâmicas de poder e os jogos de influência que permeavam o mundo dos grandes proprietários rurais. Sabia que Augusto, apesar de sua irresponsabilidade em muitos aspectos, era astuto quando se tratava de articulações políticas e manobras legais. E Patrícia compensava sua falta de conhecimento dos negócios com uma capacidade quase sobrenatural de manipular emoções e lealdades. Juntos eram adversários formidáveis. Vamos, disse Gabriel, consultando o relógio. Meu pai pediu que estivéssemos presentes na reunião. Marta hesitou. Tem certeza? Sou apenas uma funcionária. Esses são assuntos de família. Você é muito mais que uma funcionária, Marta, respondeu ele com seriedade. Meu pai confia em você, e depois do que aconteceu no jantar, você está inevitavelmente envolvida. O encontro aconteceria na biblioteca, um ambiente imponente, com painéis de madeira escura e estantes que chegavam ao teto. Quando Marta e Gabriel entraram, Jones já estava posicionado atrás de sua escrivaninha, com o Dr. Paulo César sentado ao seu lado. Ambos trajavam ternos, conferindo à cena um ar de formalidade, que contrastava com o ambiente normalmente acolhedor da fazenda. Fique ao meu lado, instruiu Jones a Marta, indicando uma cadeira próxima à sua. Ela obedeceu, consciente dos olhares curiosos que recebeu de Paulo César. Os documentos da transferência das cotas da mineradora Atkins estão aqui? Se perguntou Jones ao advogado, que assentiu entregando-lhe uma pasta. Marta notou como as mãos do patrão, normalmente firmes, tremiam levemente. Não era medo, concluiu ela. Era raiva contida. Os minutos que se seguiram foram tensos. Sentada ao lado de Jones, Marta sentia-se como uma intrusa em um campo de batalha. Quando a porta finalmente se abriu e o mordomo anunciou a chegada dos visitantes, o ar pareceu ficar mais pesado. Augusto entrou primeiro, seguido por Patrícia e seu marido, Ricardo. Logo atrás vinha Roberto, o irmão de Jones, um homem de aparência grave e olhar calculista. Por fim, 2 homens de terno que Marta presumiu serem advogados. Bem-vindos, disse Jones sem se levantar. Seu tom era frio, mas educado. Não esperava vê-los tão cedo novamente nesta casa, considerando as circunstâncias de nossa última reunião. Augusto avançou, ignorando a provocação velada. Seu olhar deteve-se por um instante em Marta, e um sorriso desdenhoso curvou seus lábios. Vejo que a empregadinha foi promovida, comentou. Devo parabenizá-la pelo rápido progresso na carreira? O insulto era evidente, e Marta sentiu o rosto arder. Mas antes que pudesse responder, Jones interveio. A senhora Martha Roman é minha assistente executiva e está aqui a meu pedido. Sugiro que a trate com o mesmo respeito que espero para mim mesmo, Augusto. O tom não deixava dúvidas quanto à seriedade da advertência. Augusto recuou ligeiramente, mas manteve o sorriso sarcástico. Como queira, pai. Afinal, é sua casa. Por enquanto. Patrícia, que até então se mantivera em silêncio, adiantou-se. Vestida impecavelmente em um conjunto de seda azul marinho, cabelos perfeitamente penteados, era a imagem da sofisticação. Mas seus olhos, quando pousaram em Marta, revelavam um desprezo glacial. Estamos aqui para resolver questões familiares, declarou. Questões privadas. A presença de estranhos não é apropriada. Marta fica, afirmou Jones categórico. Assim como Gabriel. O que quer que tenham vindo discutir,
podem fazê-lo na presença deles. Roberto, que até então se mantivera discretamente afastado, aproximou-se. Jones, seja razoável. Isso diz respeito ao patrimônio dos Muller-Atkins, um patrimônio construído por gerações. Não é assunto para outsiders. Havia um desagrado particular quando ele olhou para Martha, como se sua mera presença fosse uma afronta às tradições familiares. Martha, disse Jones virando-se para ela, por favor, entregue ao meu irmão o relatório que preparamos sobre as irregularidades na mineradora Atkins. Ela obedeceu, levantando-se para entregar uma pasta a Roberto, que a pegou com evidente relutância. O que é isso? Perguntou ele, folheando os documentos com crescente apreensão. Um resumo bastante detalhado de como você e Augusto desviaram aproximadamente 40 milhões de reais da mineradora nos últimos 3 anos, respondeu Jones com surpreendente calma. Há cópias também para os advogados presentes, caso estejam interessados. O choque foi visível no rosto de todos os visitantes. Augusto empalideceu visivelmente. Roberto deixou a pasta cair, papéis espalhando-se pelo tapete persa. Isso é uma calúnia. Essa explodiu ele. Por isso, uma tentativa desesperada de desviar a atenção do assunto que viemos tratar. E que assunto seria esse? Perguntou Jones, arqueando uma sobrancelha. Foi um dos advogados quem respondeu, recuperando-se mais rapidamente do que os demais. Temos razões para crer que o senhor não está mentalmente capaz de gerir os negócios da família, Sr. Atkins, e viemos propor uma transição pacífica do controle para seus herdeiros legítimos. A audácia da afirmação deixou Gabriel visivelmente furioso. Isso é absurdo. Meu pai está perfeitamente lúcido e capaz. É mesmo? Questionou Patrícia, recuperando sua compostura. Um homem que subitamente muda seu testamento, afasta seus filhos mais velhos e se deixa influenciar por serviçais. Seu olhar de desprezo para Martha era inequívoco. Isso lhe parece comportamento de alguém no pleno controle de suas faculdades mentais? Cuidado, Patrícia, advertiu Jones com voz perigosamente baixa. Sugiro que meça suas palavras. Martha, que até então mantivera-se em silêncio, não conseguiu mais se conter. Perdoe-me, Jones, mas acho que sei o que está acontecendo aqui. Todos os olhares voltaram-se para ela, alguns surpresos, outros indignados pela interrupção. Se me permite, ela pegou uma pasta que estava sobre a mesa, diferente daquela que haviam entregado a Roberto. Nas últimas semanas, enquanto reorganizávamos os arquivos da fazenda, encontrei alguns documentos interessantes. Abriu a pasta, retirando várias folhas. Esta é a certidão de nascimento original de Augusto. Observem a data. Passou o documento para Paulo César, que o examinou com atenção. Conforme podem ver, Augusto nasceu em março de 1989. No entanto, seu casamento com Dona Helena aconteceu apenas em outubro do mesmo ano. Um murmúrio percorreu a sala. Gabriel parecia tão surpreso quanto os demais. O que isso significa? Perguntou ele confuso. Significa, respondeu Martha com voz clara, que Augusto não é filho biológico de Jones. É filho de Helena com outro homem, antes do casamento. Augusto levantou-se bruscamente, o rosto contorcido de fúria. Você não tem o direito. Isso é uma invasão de privacidade. Uma verdade inconveniente? Completou Jones. Sim, Augusto. Sempre soube que você não era meu filho de sangue. Helena me contou antes de nos casarmos, mas a amei o suficiente para aceitá-la mesmo grávida de outro e para criá-lo como meu próprio filho. A revelação parecia ter atingido Augusto como um golpe físico. Ele cambaleou, apoiando-se na mesa para não cair. Sabia. Todo este tempo? Sim, confirmou Jones. E nunca fez diferença para mim. Tratei você exatamente como tratei Gabriel e Patrícia, que são meus filhos biológicos. Dei a todos as mesmas oportunidades, o mesmo amor. Voltou-se para Martha com um olhar de admiração. O que não entendo é como você descobriu isso, Martha. Ela baixou o olhar momentaneamente embaraçada. Quando trabalhava na limpeza, encontrei uma caixa com documentos antigos no sótão. Vi a certidão, mas na época não compreendi sua importância. Só recentemente, quando começamos a investigar as atividades de Augusto, as datas fizeram sentido. Jones assentiu, compreendendo. Então voltou-se novamente para os visitantes, recuperando o controle total da situação.
Deixem-me esclarecer alguns pontos. Primeiro, estou perfeitamente lúcido e capaz de administrar meus negócios. Segundo, se insistirem nessa tentativa ridícula de me declarar incapaz, apresentarei provas detalhadas dos desvios na mineradora, resultando não apenas em processos civis, mas também criminais. Terceiro, Augusto, o fato de não ser meu filho biológico nunca afetou o amor que senti por você. Mas seu comportamento recente, a traição, as mentiras e especialmente o plano para prejudicar minha saúde, isso destruiu qualquer laço entre nós. A tensão na sala era palpável. Patrícia, percebendo a mudança na situação, tentou uma nova abordagem. Pai, houve um mal-entendido. Nunca quisemos prejudicá-lo. Aquela conversa que Marta ouviu foi tirada de contexto. Não insulte minha inteligência, Patrícia, cortou Jones. Gabriel gravou parte da conversa, lembra-se? Tenho provas suficientes para proceder legalmente contra vocês. Se não o fiz até agora, foi apenas para evitar um escândalo público que mancharia o nome da família. Roberto, que até então permanecera em choque com as revelações sobre Augusto, recuperou a voz. E quanto a mim, Jones? O que pretende fazer? Jones o encarou friamente. Depende de você, irmão. Pode devolver o dinheiro desviado da mineradora e afastar-se silenciosamente dos negócios da família. Ou pode enfrentar as consequências legais de seus atos. A escolha é sua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta observava a cena, com uma mistura de fascínio e apreensão. Nunca imaginara estar no centro de um drama familiar de tal magnitude. Ao seu lado, Gabriel parecia igualmente atordoado, processando as revelações sobre o irmão que sempre conhecera. Finalmente foi Augusto quem rompeu o silêncio. Isso não acabou, velho, sibilou com os olhos injetados de ódio. Você vai se arrepender. Já me arrependo, Augusto, respondeu Jones com genuína tristeza. Me arrependo de não ter percebido antes a profundidade do seu ressentimento, de não ter sido um pai melhor para você. Por um momento, Marta vislumbrou algo nos olhos de Augusto. Uma hesitação, uma sombra de emoção genuína, mas foi apenas um instante. Logo, a máscara de fúria retornou. Vamos, ordenou ele aos demais. Não temos mais nada a discutir aqui. Um a um, os visitantes se retiraram. Patrícia lançou um último olhar venenoso para Marta. Roberto parecia derrotado, envelhecido em minutos. Os advogados mantinham expressões profissionalmente neutras, mas era evidente que haviam recalculado suas estratégias. Quando a porta finalmente se fechou atrás do último deles, Jones deixou escapar um longo suspiro, como se tivesse contido a respiração durante todo o confronto. Bem, disse ele com um sorriso cansado, isso foi intenso. Gabriel aproximou-se do pai, colocando uma mão em seu ombro. Você está bem? Jones assentiu. Estou. Na verdade, me sinto mais leve. Há muito tempo precisávamos ter essa conversa. Voltou-se para Marta, que permanecia em pé, ainda processando tudo o que acontecera. Quanto a você, Marta, mais uma vez provou ser extraordinária. Ela corou intensamente. Apenas fiz o que achei certo, Jones. E é exatamente isso que a torna especial, respondeu ele, levantando-se. Poucas pessoas neste mundo fazem o que é certo quando têm tanto a perder. Paulo César, que observara toda a cena com interesse, pigarreou discretamente. Se me permitem, gostaria de verificar alguns detalhes legais com você. Jones, precisamos nos preparar para possíveis ações judiciais. Claro. Paulo, concordou Jones. Gabriel, você e Marta poderiam nos dar um momento? Gabriel assentiu, fazendo um gesto para que Marta o acompanhasse para fora. Enquanto caminhavam pelo corredor, ele permanecia silencioso, claramente absorto em pensamentos. Você está bem? Te perguntou ela gentilmente. É muita coisa para processar de uma vez. Ele deu um sorriso triste. É estranho descobrir que seu irmão mais velho, com quem cresceu, não é realmente seu irmão. Não biologicamente, pelo menos. Fez uma pausa. Embora isso explique muitas coisas. Como o quê? Perguntou Marta, curiosa. Como o fato de ele ser o único ruivo na família, respondeu Gabriel com uma pequena risada sem humor. E seu ressentimento constante, talvez? Sempre senti que havia algo amargo nele. Agora me pergunto se ele sabia a verdade. Você acha que sabemos toda a verdade? A questionou Marta. Gabriel parou de caminhar, encarando-a com intensidade. O que quer dizer? Ela hesitou, incerta se deveria compartilhar suas suspeitas. É só que
Há algo mais nessa história. Algo sobre seu pai e sua mãe. Que tipo de algo mais? Hank pressionou Gabriel. Marta suspirou. Não tenho certeza. Mas quando estava organizando os documentos antigos, encontrei cartas. Cartas que sua mãe escreveu para seu pai antes de... Não completou a frase, respeitando a dor que ainda existia ali. Antes dela partir, completou Gabriel. E o que diziam essas cartas? Não as li na íntegra, admitiu Marta. Não seria correto. Mas vi fragmentos, frases soltas. Havia menção a um segredo que poderia destruir tudo. E o nome de Roberto aparecia várias vezes. Gabriel franziu o senho, processando a informação. Você acha que tem algo a ver com o fato de Augusto não ser filho biológico do meu pai? Talvez, respondeu Marta cautelosa. Ou talvez seja algo completamente diferente. Só achei que você deveria saber. Ele assentiu agradecido. Obrigado por confiar em mim, Marta. Vou pensar sobre isso. Talvez seja a hora de ter uma conversa franca com meu pai. Quando se afastou, seguindo em direção aos estábulos onde costumava refletir, Marta permaneceu no corredor, sentindo o peso das revelações e dos segredos que ainda permaneciam enterrados naquela fazenda. E mais perturbador de tudo, a crescente certeza de que seus sentimentos por Jones Muller Atkins haviam se transformado em algo que jamais imaginara possível. Nas semanas que se seguiram ao confronto na biblioteca, uma calma enganadora pairou sobre a fazenda Horizonte. Marta continuou desempenhando suas funções como assistente de Jones, agora com responsabilidades ampliadas. Após a saída tumultuada de Augusto e Patrícia, muitas áreas dos negócios precisavam ser reorganizadas. Ela mergulhou no trabalho, evitando pensar nos sentimentos conflituosos que cresciam em seu peito. As manhãs na fazenda seguiam uma rotina agradável. Marta levantava-se com o primeiro cantar do galo, tomava um café rápido na cozinha, onde agora era tratada com um respeito relutante por Dona Zaira, e dirigia-se ao escritório antes mesmo de Jones chegar. Organizava documentos, respondia e-mails, preparava a agenda do dia. Quando ele chegava, geralmente por volta das 8, já encontrava tudo em ordem. Você tornaria qualquer executivo de multinacional obsoleto, brincou ele certa manhã, admirando a eficiência com que ela havia reorganizado todo o sistema de arquivos da fazenda. Marta apenas sorriu em resposta, tentando ignorar o calor que subia pelo seu pescoço sempre que recebia um elogio dele. A proximidade diária estava se tornando simultaneamente um prazer e uma tortura. Gabriel também havia se tornado uma presença constante em sua vida. Após as revelações sobre Augusto, ele parecia buscar em Marta uma confidente, alguém com quem pudesse compartilhar dúvidas e reflexões que não se sentia à vontade para discutir com o pai. Sempre me perguntei por que minha mãe parecia tão distante às vezes, comentou ele durante um passeio a cavalo pela propriedade. Agora começo a entender. Ela carregava muitos segredos. Marta cavalgava ao seu lado, ainda insegura no lombo do animal, mas determinada a dominar essa habilidade como dominara tantas outras desde sua promoção. Todos temos segredos, Gabriel, respondeu ela cautelosamente. Às vezes por medo, às vezes para proteger aqueles que amamos. Ele a observou com curiosidade. Você também tem segredos, Marta? Ela desviou o olhar, fixando-o na linha do horizonte, onde o céu encontrava os campos verdejantes. Todos temos, repetiu sem elaborar. Naquela noite, uma tempestade violenta desabou sobre a região. Raios cortavam o céu, iluminando momentaneamente a escuridão, seguidos por trovões que faziam tremer as janelas da mansão. Marta estava em seu quarto, tentando concentrar-se em um livro de administração que Jones lhe dera, quando batidas urgentes soaram em sua porta. Era Gabriel encharcado e ofegante. Precisamos da sua ajuda, disse ele sem preâmbulos. Houve um desabamento na encosta próxima ao vilarejo. Algumas casas foram atingidas. Marta não hesitou. Em minutos estava vestida apropriadamente e seguindo Gabriel até a garagem, onde Jones já os aguardava junto a uma caminhonete. A equipe de resgate já foi acionada, explicou ele enquanto dirigia velozmente pela estrada enlameada. Mas precisamos coordenar o atendimento às famílias afetadas. A cena no vilarejo era desoladora. A chuva continuava caindo impiedosamente, dificultando os trabalhos de resgate. Várias casas simples construídas na encosta de um morro haviam sido parcialmente soterradas
pelo deslizamento de terra. Moradores desesperados tentavam salvar pertences e localizar familiares. Jones imediatamente assumiu a liderança, organizando equipes de funcionários da fazenda para auxiliar nos resgates. Gabriel coordenava a remoção dos feridos para um local seguro. Marta, por sua vez, encontrou-se naturalmente no papel de acolher os desabrigados, especialmente crianças e idosos. Vamos levá-los para a fazenda, decidiu Jones quando ficou claro que o número de afetados era maior do que o inicialmente estimado. O galpão de eventos pode ser adaptado como abrigo temporário. Marta assentiu, já organizando mentalmente os recursos necessários. Vou ligar para Dona Zaira e pedir que prepare refeições e separe roupas secas. Trabalharam incansavelmente durante toda a noite. Marta nunca havia visto Jones assim, completamente despojado de sua autoridade formal, as mangas arregaçadas, carregando crianças nos braços, consolando idosos, dando ordens precisas que salvaram vidas. Em certo momento, seus olhares se cruzaram através da chuva e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que transcendia palavras. Na manhã seguinte, com a tempestade finalmente aplacada, a fazenda havia se transformado em um centro de acolhimento improvisado. Dezenas de famílias ocupavam o galpão, recebendo assistência médica, alimentação e roupas secas. Marta, exausta mas determinada, coordenava tudo com uma eficiência que surpreendia até a ela mesma. "Você é incrível", disse Jones, aproximando-se com 2 canecas de café. Ofereceu uma a ela, que aceitou gratamente. "Apenas estou fazendo o que é necessário", respondeu ela humildemente. "Como todos aqui." "Não, Marta", insistiu ele. "Você faz mais do que o necessário. Sempre fez." Havia uma intensidade em seu olhar que a fez desviar os olhos, confusa e emocionada. Foram interrompidos por um dos trabalhadores da fazenda que trazia notícias dos trabalhos de limpeza no vilarejo. Jones afastou-se para conversar com ele, deixando Marta com seus pensamentos perturbados. Mais tarde naquele dia, quando finalmente conseguiu um momento para descansar, Marta dirigiu-se à varanda dos fundos da casa principal. A chuva havia cessado completamente e um sol tímido começava a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. Respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada e da vegetação revigorada. "Pensei que a encontraria aqui", disse uma voz familiar atrás dela. Gabriel aproximou-se, parecendo tão cansado quanto ela, mas com um brilho de admiração nos olhos. "Você foi incrível ontem à noite. Todo o vilarejo está falando sobre a moça da fazenda, que cuidou de todos como se fossem sua própria família." Marta sorriu, embaraçada. "Apenas fiz o que qualquer pessoa faria." "Não, Marta", discordou ele seriamente. "Nem todas as pessoas têm essa capacidade de se importar genuinamente com os outros. É algo raro e precioso." Ele fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. "Meu pai também notou. Nunca o vi olhar para alguém da forma como olha para você." O coração dela acelerou. "Gabriel, eu..." "Não precisa dizer nada", interrompeu ele gentilmente. "Só quero que saiba que, bem, que se algo estiver acontecendo entre vocês ou vier a acontecer, eu entendo e apoio." Marta sentiu as lágrimas aflorarem inesperadamente. "Não há nada entre nós, Gabriel. Ele é meu patrão, eu sou uma empregada. Os mundos não poderiam ser mais diferentes." "Talvez os mundos não sejam tão diferentes quanto parecem", respondeu ele enigmaticamente. Antes que pudesse elaborar, foram interrompidos pela chegada de um dos funcionários administrativos da fazenda. "Senhor Gabriel, senhorita Marta, perdoem a intrusão, mas há uma situação que requer atenção imediata." O homem parecia nervoso, torcendo o chapéu entre as mãos. "O que houve, Antônio?" perguntou Gabriel. "Os senhores Augusto e Roberto acabaram de chegar, com policiais." O choque foi imediato. Marta e Gabriel trocaram olhares alarmados antes de seguirem rapidamente para a entrada principal da fazenda. Lá encontraram uma cena surreal. 3 viaturas policiais estacionadas, Augusto e Roberto conversando com homens uniformizados e Jones na varanda. O rosto uma máscara de fúria controlada. "O que está acontecendo?" perguntou Gabriel, aproximando-se do pai. Jones mantinha os olhos fixos em Augusto, que sorria com satisfação mal disfarçada. "Seu irmão aparentemente decidiu escalar nossa disputa", respondeu ele com voz controlada. "Trouxe policiais com um mandado de busca e apreensão.
Alegam que há documentos aqui que provariam fraudes fiscais cometidas por mim. Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Fraudes fiscais era uma acusação grave, que poderia resultar em prisão mesmo para alguém da posição de Jones. Mas isso é absurdo, lhe protestou Gabriel. Você sempre foi meticuloso com a contabilidade das empresas. Obviamente, concordou Jones. Mas parece que Augusto e Roberto forjaram documentos para implicar-me, que aparentemente têm influência suficiente para convencer um juiz a emitir um mandado. Augusto aproximou-se, ostentando um sorriso de triunfo. Olá, pai, disse, enfatizando a última palavra com desdém. Surpreso em me ver tão cedo, Jones encarou-o com frieza. Desesperado seria a palavra mais apropriada. Augusto, apenas pessoas desesperadas recorrem a táticas tão baixas. Baixas? Repetiu Augusto com uma risada forçada. Como aquelas que você usou para me humilhar, para negar meu direito de nascença? Seu olhar desviou-se para Marta, adquirindo um brilho malicioso. Vejo que a empregadinha continua ao seu lado. Fascinante como certas pessoas conseguem escalar tão rapidamente. O insulto implícito fez o sangue de Marta ferver, mas ela manteve a compostura, retribuindo o olhar com dignidade silenciosa. Os policiais vão revistar o escritório, continuou Augusto, voltando-se para Jones. Tenho certeza de que encontrarão exatamente o que estamos procurando. Não encontrarão nada além da verdade, respondeu Jones. E a verdade, Augusto, sempre prevalece no final. Por mais confiante que parecesse, Marta notou a preocupação em seus olhos. Se Augusto e Roberto haviam realmente forjado documentos convincentes, a situação poderia ser mais grave do que aparentava. Os policiais começaram a entrar na casa, liderados por um oficial de expressão séria. Sou o delegado Mendes, apresentou-se ele. Temos um mandado para apreender documentos financeiros da Fazenda Horizonte e empresas coligadas. Jones assentiu. Meu advogado está a caminho. Até lá, acompanharei pessoalmente a busca para garantir que tudo seja feito dentro da legalidade. O delegado concordou com um breve aceno e a comitiva dirigiu-se ao escritório. Marta seguiu-os, sentindo um misto de indignação e medo. Conhecia os arquivos da Fazenda melhor do que ninguém agora. Havia sido ela quem os reorganizara completamente nas últimas semanas. Se houvesse algo comprometedor, teria notado. A menos que... Um pensamento súbito a fez acelerar o passo, ultrapassando os homens no corredor. Entrou no escritório segundos antes deles, dirigindo-se diretamente à estante, onde sabia que Augusto mantivera seus próprios documentos quando ainda trabalhava ali. O que pensa que está fazendo? Já questionou Augusto, alarmado ao vê-la mexer na estante. Marta não respondeu, concentrando-se em alcançar uma pasta específica na prateleira mais alta. Seus dedos tocaram o objeto no exato momento em que Augusto avançava em sua direção, mas Gabriel interpôs-se, bloqueando-o. O que há naquela pasta, Augusto? Perguntou desconfiado. Por que tanto interesse? Augusto empalideceu visivelmente. Nem nada de importante. Apenas papéis pessoais que deixei para trás. Mas seu nervosismo era evidente. Marta abriu a pasta, rapidamente examinando seu conteúdo. Como suspeitava, encontrou documentos com a assinatura de Jones. Assinaturas que, para seu olhar treinado, pareciam ligeiramente diferentes das genuínas. Acho que encontrei o que estavam procurando, delegado, disse ela, entregando a pasta ao oficial. Esses documentos têm a assinatura do Sr. Jones, mas posso garantir que são falsificações. O delegado examinou os papéis com atenção. Como pode ter tanta certeza, senhorita? Porque trabalho diariamente com a assinatura dele, respondeu Marta com convicção. E porque estes documentos estavam escondidos em uma estante que pertencia a Augusto, não a Jones. Jones aproximou-se, examinando também os documentos. Sua expressão endureceu. Estes não são apenas falsificações, delegado. São instrumentos de uma tentativa clara de incriminação. Augusto, percebendo que seu plano desmoronava, tentou uma saída desesperada. Isso é ridículo. Ela plantou esses documentos ali. É óbvio que estão mancomunados para me prejudicar, mas sua voz trêmula e o suor que escorria por seu rosto traíam seu pânico. Roberto, que até então permanecera em segundo plano, tentou uma abordagem mais conciliatória. Deve haver algum mal-entendido. Talvez seja melhor todos nos acalmarmos e... Não há mal-entendido nenhum, Roberto,
cortou Jones friamente. Você e Augusto conspiraram para me incriminar. Felizmente, subestimaram a inteligência e a lealdade das pessoas ao meu redor. O delegado, que observava a cena com crescente desconfiança, voltou-se para Augusto. Senhor, temo que precisaremos de alguns esclarecimentos sobre estes documentos. Seria melhor acompanhar-nos até a delegacia. Isso é um absurdo, explodiu Augusto. Sou eu quem está apresentando denúncias. Não podem me tratar como um criminoso. Mas o delegado permaneceu impassível. Falsificação de documentos e denunciação caluniosa são crimes graves, senhor. Por favor, coopere. Enquanto Augusto era escoltado para fora, lançando olhares de ódio para Marta, Roberto tentou escafeder-se discretamente. Foi Jones quem o deteve. Não tão rápido, irmão. Tenho certeza de que o delegado terá perguntas para você também. As horas seguintes passaram em um turbilhão. Depoimentos foram colhidos, documentos examinados. Paulo César chegou e assumiu o controle da situação jurídica, apresentando evidências adicionais da conspiração de Augusto e Roberto. Ao cair da noite, quando finalmente todos se retiraram, Marta encontrou-se sozinha com Jones no escritório. O silêncio entre eles estava carregado de emoções não ditas. Você salvou minha reputação. Hoje, disse ele finalmente, servindo-se de um dedo de uísque. Ofereceu um copo a ela, que recusou com um gesto suave. Apenas fiz o que era certo, respondeu ela como sempre. Jones sorriu cansado. Sua modéstia é admirável, Marta, mas desta vez deve aceitar meu agradecimento completo. Aproximou-se dela, seu olhar intenso fixando-se nos olhos cor-de-mel que tanto o fascinavam ultimamente. Sem você, Augusto poderia ter causado danos irreparáveis. Não apenas à minha reputação, mas a tudo que construí. Marta sustentou seu olhar, sentindo o coração acelerar. Jones, hesitou, incerta sobre como expressar o turbilhão de emoções que sentia. Há algo que preciso dizer. Algo que talvez seja inapropriado, considerando nossas posições. Ele deu mais um passo em sua direção, agora tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Nossas posições são apenas circunstâncias externas, Marta. O que importa realmente é o que sentimos. Sua voz havia baixado para quase um sussurro. E não posso mais negar o que sinto por você. O choque e a alegria simultâneos quase a fizeram cambalear. O que? O que está dizendo, Jones? Ele ergueu uma mão, tocando suavemente seu rosto. Estou dizendo que você transformou minha vida desde que entrou nela. Não apenas como funcionária exemplar, mas como a mulher extraordinária que é. Inteligente, corajosa, íntegra, compassiva. Fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. E incrivelmente bela, embora pareça não perceber isso. Marta sentiu o rubor subir por suas faces, mas não desviou o olhar. As pessoas vão falar, advertiu ela com voz trêmula. Vão dizer que me aproveitei da situação, que seduzi o patrão. Deixe que falem, respondeu ele com firmeza. Nunca baseei minhas decisões na opinião alheia, e não começarei agora. Sua mão deslizou para a nuca dela, num gesto simultaneamente terno e possessivo. A questão real, Marta, é: o que você sente? Ela engoliu em seco, sabendo que sua resposta mudaria tudo irrevogavelmente. Eu sinto, começou hesitante. Sinto algo que nunca experimentei antes. Algo que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Fez uma pausa, reunindo coragem. Sinto que, de alguma forma inexplicável, encontrei meu lugar no mundo. E esse lugar é ao seu lado, Jones. As palavras, uma vez pronunciadas, pareceram liberar algo dentro dela. Toda a tensão, toda a incerteza dos últimos meses, culminando neste momento de clareza absoluta. Jones sorriu. Um sorriso que transformou seu rosto normalmente austero em algo luminoso e quase juvenil. Lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar se desejasse, inclinou-se e tocou seus lábios com os dele. O beijo, suave e hesitante a princípio, aprofundou-se gradualmente, carregando consigo promessas silenciosas e sentimentos há muito contidos. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Marta sentiu-se simultaneamente mais vulnerável e mais forte do que jamais fora. E agora? Sussurrou ela, ainda incerta sobre o futuro que os aguardava. Agora? Respondeu Jones. Envolvendo-a em seus braços, começamos a escrever nossa própria história, juntos. A notícia do relacionamento entre Jones Muller Atkins e Martha Roman
espalhou-se pela fazenda como fogo em palha seca. Em questão de dias, não havia um funcionário, do mais humilde trabalhador do campo ao mais graduado gerente, que não comentasse o assunto. As reações variavam do choque à indignação, da curiosidade ao cinismo. Dona Zaira, a governanta, não disfarçava sua desaprovação. "Não vai durar", comentou acidamente na cozinha, certa de que Marta não a ouviria. "Logo ele se cansará da novidade e ela voltará para a vassoura e o balde." Mas outros, especialmente os mais jovens, viam a situação com olhos mais românticos. "É como um conto de fadas moderno", suspirou Mariana, uma das copeiras, a moça simples que conquista o coração do patrão. Para Marta, no entanto, a realidade era muito mais complexa que qualquer conto de fadas. Apesar da felicidade que sentia nos braços de Jones, enfrentava diariamente olhares de julgamento e cochichos mal disfarçados. Sua posição na fazenda tornara-se ambígua. Ainda era oficialmente a assistente executiva de Jones, mas agora também era... O que exatamente? Namorada parecia uma palavra juvenil demais para o que sentiam. Amante carregava conotações que não refletiam o profundo respeito mútuo que existia entre eles. Certa manhã, cerca de 3 semanas após seu primeiro beijo, Marta encontrou-se sozinha no escritório, contemplando essa questão enquanto organizava a agenda do dia. A porta abriu-se silenciosamente e Gabriel entrou trazendo 2 xícaras de café. "Pensei que poderia querer uma", ofereceu ele, colocando uma das xícaras sobre a mesa. Marta sorriu agradecida. Desde o início de seu relacionamento com Jones, temia que a amizade com Gabriel pudesse sofrer, mas, surpreendentemente, ele havia se mostrado um apoio constante e sincero. "Obrigada, Gabriel. Você sempre sabe quando preciso de cafeína." Ele sentou-se na cadeira em frente à dela, observando-a com aqueles olhos tão parecidos com os do pai. "Como está lidando com tudo?" a perguntou sem rodeios. Marta apreciava essa franqueza nele. "Honestamente, alguns dias são mais fáceis que outros." Tomou um gole do café, pensativa. "A felicidade que sinto quando estou com seu pai é indescritível. Mas os olhares, os comentários, às vezes me pergunto se não estou sendo egoísta, causando tanto desconforto na vida dele." Gabriel balançou a cabeça, discordando. "Nunca vi meu pai tão feliz, Marta. Nem mesmo nos melhores dias com minha mãe." Fez uma pausa escolhendo as palavras. "E não estou diminuindo o amor que tiveram. Mas era diferente. Mais formal, talvez. Com você, ele parece livre." Marta sentiu as lágrimas aflorarem, inesperadamente emocionada com as palavras de Gabriel. "Obrigada por isso", disse com voz suave. "Significa muito vindo de você." Ele sorriu um sorriso que lembrava muito o de Jones quando este baixava a guarda. "Apenas digo a verdade. E quanto aos comentários, bem, as pessoas sempre falarão. É da natureza humana. O importante é o que vocês dois sabem que é verdadeiro." Naquela tarde, Jones convocou uma reunião com todos os gerentes e supervisores da fazenda. Marta, em seu papel oficial de assistente, estava presente para tomar notas. Mas quando todos se acomodaram na sala de conferências, Jones fez algo inesperado. "Antes de iniciarmos os assuntos da pauta", anunciou ele com voz firme, "gostaria de esclarecer uma questão pessoal que sei estar gerando muitos comentários." O silêncio que caiu sobre a sala era palpável. Marta sentiu o coração acelerar, insegura sobre o que viria a seguir. "Marta Roman não é apenas minha assistente executiva", continuou Jones. "Ela é a mulher que escolhi para compartilhar minha vida. Respeito-a profundamente. Não apenas por sua competência profissional, que todos vocês puderam testemunhar nos últimos meses, mas por sua integridade, coragem e compaixão." Fez uma pausa, percorrendo a sala com um olhar. "Espero que todos demonstrem o mesmo respeito que esperam receber. Quem não puder adaptar-se a essa nova realidade, terá todo o apoio para buscar oportunidades em outro lugar." O choque era visível nos rostos ao redor da mesa. Ninguém esperava uma declaração tão direta e inequívoca. Marta sentiu uma onda de gratidão e amor inundar seu peito. Era típico de Jones, enfrentar a situação de frente sem subterfúgios. "Agora", concluiu ele, voltando ao tom profissional de sempre, "podemos discutir os resultados do último trimestre." A reunião prosseguiu normalmente após esse interlúdio, mas algo havia mudado sutilmente. Os olhares direcionados a Marta, antes carregados de julgamento ou desdém, agora demonstravam uma mistura de surpresa e reconsideração.
Não seria fácil, ela sabia. Mas o apoio público de Jones era um primeiro passo significativo. Nas semanas que se seguiram, a vida na fazenda Horizonte gradualmente encontrou um novo equilíbrio. A posição de Marta foi oficialmente redefinida. Continuava como assistente executiva, mas também foi designada coordenadora de projetos sociais, supervisionando as iniciativas que ela e Gabriel haviam proposto para melhorar a vida na comunidade local. A clínica médica na propriedade foi expandida. O programa de bolsas de estudo ganhou mais recursos. Uma cooperativa de artesãs foi estabelecida no povoado, dando às mulheres locais a oportunidade de gerar renda independente. Marta encontrou nesse trabalho uma satisfação profunda. Pela primeira vez, podia usar seu conhecimento íntimo das necessidades da comunidade, da qual ela mesma viera, para criar mudanças significativas. Você está transformando vidas, comentou Jones uma noite, enquanto observavam juntos os planos para a nova escola que seria construída na vila, incluindo a minha. Marta sorriu, aconchegando-se nos braços dele. Ainda se maravilhava com a facilidade com que haviam encontrado seu ritmo juntos, como se tivessem sido feitos para completar um ao outro. A diferença de idade, que inicialmente a preocupara, revelou-se insignificante diante da profunda conexão que compartilhavam. A experiência e sabedoria de Jones complementavam perfeitamente a energia e a visão fresca de Marta. Mas nem tudo eram flores. Augusto, embora afastado da fazenda e dos negócios da família, continuava sendo uma ameaça distante. As acusações de falsificação haviam sido comprovadas, resultando em um processo criminal, mas ele conseguira liberdade sob fiança enquanto o caso se arrastava na justiça. Ele não desistirá facilmente, advertiu Gabriel durante um jantar. Conheço meu irmão. Seu orgulho foi ferido demais. Estamos preparados para o que vier, respondeu Jones com serenidade. Paulo está monitorando a situação legalmente e agora temos provas suficientes para mantê-lo afastado por um bom tempo. Patrícia, por sua vez, adotara uma abordagem diferente. Após o desastre do plano de Augusto, aparentemente, decidira distanciar-se da confusão. Enviou uma carta formal a Jones através de seu advogado, solicitando uma reconciliação limitada. Não pedia para retornar à fazenda ou aos negócios, apenas o direito de manter contato com o pai e o irmão caçula. Você acha que ela é sincera? Perguntou Marta, quando Jones mostrou-lhe a carta. Ele suspirou pensativo. Patrícia sempre foi complexa, mimada e superficial em muitos aspectos, mas não desprovida de sentimentos genuínos. Diferentemente de Augusto, ela tem limites para o que está disposta a fazer. E o que vai responder? Jones refletiu por um momento. Vou dar a ela uma chance. Uma única chance. Sob minhas condições. Essa decisão provou-se acertada. No encontro cuidadosamente organizado que se seguiu, realizado em terreno neutro, um restaurante em Belo Horizonte, Patrícia surpreendeu a todos com uma aparente mudança de atitude. Veio sozinha, sem o marido Ricardo, que aparentemente estivera no centro de muitas das más decisões do casal. Estou me divorciando, anunciou ela sem preâmbulos. Ricardo está envolvido em negócios questionáveis com Augusto. Não quero fazer parte disso. A revelação foi recebida com cautela, mas ao longo da conversa, Jones, Marta e Gabriel gradualmente perceberam que havia uma sinceridade palpável em seu desejo de reconciliação. O que você disse naquele jantar, Marta? Admitiu Patrícia com visível dificuldade. Sobre Augusto e Ricardo planejando prejudicar meu pai. Fez-me repensar muitas coisas. Demorei a aceitar a verdade, mas não posso mais negá-la. Ao final do encontro, um frágil processo de reaproximação havia sido iniciado. Patrícia não retornaria imediatamente à fazenda, mas manteria contato regular com o pai e Gabriel. Com o tempo, talvez as feridas pudessem cicatrizar. Você estava certa sobre ela, comentou Jones durante a viagem de volta. Sempre disse que Patrícia não era tão perdida quanto Augusto. Marta sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Todos merecem uma segunda chance, desde que genuinamente arrependidos. A primavera daquele ano foi particularmente vibrante na fazenda Horizonte. As chuvas generosas transformaram os campos em um mar de verde intenso, pontilhado pelo colorido das flores silvestres. Os negócios prosperavam,
livres das manipulações de Augusto e Roberto. Os projetos sociais começavam a mostrar resultados tangíveis, com crianças frequentando a nova escola, famílias recebendo atendimento médico de qualidade, artesãs exibindo com orgulho suas criações. Em uma tarde especialmente bela, Jones convidou Martha para um passeio a cavalo. Ela, que já dominava com considerável habilidade a arte da equitação, aceitou prontamente. Cavalgaram até o ponto mais alto da propriedade, uma colina suave, de onde se podia ver a fazenda em toda a sua extensão. "É lindo", comentou Martha, desmontando para admirar melhor a vista. Os campos verdejantes estendiam-se até o horizonte. A sede da fazenda ao centro como uma joia em um tapete de esmeralda. O vilarejo ao longe, o rio serpenteando através da paisagem como uma fita prateada. "Sim, é", concordou Jones, juntando-se a ela. Mas seus olhos não estavam na paisagem, e sim fixos nela. "Martha", disse ele, com uma seriedade que a fez voltar-se para encará-lo. "Estes meses ao seu lado foram os mais felizes da minha vida." Ela sorriu, tocada pela sinceridade em sua voz. "Para mim também, Jones." Ele tomou suas mãos nas dele, seus olhos azuis intensos como o céu acima deles. "Quando perdi Helena, pensei que jamais voltaria a sentir isto, esta alegria, esta plenitude." Fez uma pausa, respirando fundo como se reunisse coragem. "Não sou mais um homem jovem, Martha. Já vivi muitas coisas, cometi muitos erros, mas nunca me senti tão certo de algo quanto me sinto agora." Para surpresa dela, ele ajoelhou-se sobre a grama, ainda segurando suas mãos. "Martha Roman, você me daria a honra de se tornar minha esposa?" A emoção a atingiu com tal força que por um momento não conseguiu respirar. Lágrimas brotaram em seus olhos, embaçando sua visão. Quando finalmente recuperou a voz, esta saiu embargada pela emoção. "Sim", respondeu simplesmente. "Sim, Jones." Ele ergueu-se, envolvendo-a em seus braços. O beijo que compartilharam foi como um selo, uma promessa, um compromisso que transcendia palavras. Quando se separaram, Jones retirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro dela, um anel de ouro branco com uma única esmeralda, elegante em sua simplicidade. "Era de minha avó", explicou ele, deslizando-o no dedo de Martha. "Uma mulher forte e determinada como você." O anel assentou-se perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. "É perfeito", murmurou Martha, admirando como a pedra verde capturava a luz do sol. "Perfeito como você", respondeu Jones, tocando seu rosto com reverência. O casamento foi marcado para dali a 3 meses, tempo suficiente para os preparativos, mas não tão longo que testasse a paciência dos noivos. Seria uma cerimônia na própria fazenda, íntima, mas elegante. A notícia do noivado foi recebida com reações diversas, como era de se esperar. Gabriel, naturalmente, foi o primeiro a demonstrar seu entusiasmo. "Finalmente!" exclamou, abraçando o pai e depois Martha. Já estava na hora de oficializarem o que todos já sabiam. Patrícia, com quem a relação ainda estava em fase de reconstrução, enviou um arranjo de flores com um cartão surpreendentemente caloroso. "Felicidades ao meu pai e à mulher, que soube ver o melhor nele. Espero que me permitam compartilhar da sua alegria." A reação do vilarejo e dos funcionários da fazenda foi majoritariamente positiva. Martha havia conquistado o respeito de muitos através de seu trabalho nos projetos sociais. A diferença de classe social, que inicialmente causara tanto estranhamento, gradualmente deixou de ser o foco principal. As pessoas começavam a vê-los como simplesmente Jones e Martha, um casal que, contra todas as probabilidades, encontrara o amor. Até mesmo Dona Zaira, a governanta inicialmente tão crítica, parecia ter aceitado a situação. "Nunca vi o patrão tão bem cuidado", comentou ela certa manhã, em um raro momento de aprovação. "E a nova escola no vilarejo? Meu neto está estudando lá, sabe? Dizem que é melhor que muitas escolas da cidade." A única sombra sobre sua felicidade vinha de Augusto. Embora ele não tivesse tentado nenhuma ação direta contra a família, desde o fracasso de sua conspiração, informações chegavam através de conhecidos mútuos de que ele continuava alimentando seu ressentimento. "Ele anda bebendo muito", relatou Gabriel após encontrar um antigo amigo em comum. "E fazendo ameaças quando está embriagado." "Devíamos aumentar a segurança", sugeriu Martha, preocupada. Jones concordou relutantemente. Não queria viver como um prisioneiro em sua própria casa,
Mas a segurança de Marta e Gabriel era prioritária. Uma semana antes do casamento, a fazenda transformou-se em um canteiro de obras. Tendas eram erguidas nos jardins. Flores chegavam diariamente. Fornecedores iam e vinham preparando o que prometia ser o evento mais comentado da região em décadas. Marta observava tudo com uma mistura de excitação e incredulidade. Por vezes, ainda se pegava pensando na jovem faxineira que fora, invisível aos olhos de todos. Como a vida podia mudar tão dramaticamente em tão pouco tempo? 1 centavo por seus pensamentos, disse Jones, aproximando-se silenciosamente por trás dela enquanto observava os preparativos da varanda. Marta sorriu, recostando-se contra o peito dele. Estava apenas refletindo sobre como a vida é imprevisível. Há 1 ano eu estava polindo a prataria para um jantar em que seria completamente ignorada. Jones envolveu-a com os braços, seu queixo apoiando-se suavemente no topo da cabeça dela. E agora está prestes a se tornar a dona desta casa. A responsabilidade me assusta um pouco, admitiu ela. Não nasci para isto, Jones. Não fui criada para administrar uma propriedade deste tamanho, para ser uma senhora da sociedade. Ele a virou para encará-lo, seus olhos transmitindo toda a confiança que tinha nela. Você nasceu para ser exatamente quem é, Marta. Uma mulher extraordinária que transformou não apenas minha vida, mas a vida de todos ao seu redor. O resto são apenas detalhes que você aprenderá, como aprendeu tudo o mais. Beijou-a suavemente, um beijo que carregava promessas para o futuro. Além disso, acrescentou com um sorriso, sempre tive uma queda por mulheres que não se enquadram nas expectativas convencionais. Na véspera do casamento, em meio à agitação dos últimos preparativos, um carro desconhecido aproximou-se da entrada da fazenda. Os seguranças, alertas conforme as novas instruções, interceptaram o veículo antes que pudesse avançar muito pela alameda. Marta, que supervisionava a decoração do salão, foi informada da chegada de uma visitante inesperada. Diz chamar-se Fernanda Almeida, relatou um dos seguranças. Afirma ter informações importantes para a senhorita e o patrão. O nome soou vagamente familiar para Marta. Fernanda. Onde ouvira esse nome antes? Então recordou-se. Era a mulher que Patrícia acusara Jones de estar envolvido durante aquele fatídico jantar. Mande-a entrar, decidiu após um momento de hesitação. A mulher que entrou no salão era elegante e atraente, aparentando cerca de 40 anos. Vestia-se com sofisticação discreta e exibia uma postura confiante. Senhorita Roman, que perguntou estendendo a mão. Sou Fernanda Almeida. Obrigada por me receber sem aviso prévio. Marta apertou a mão estendida, estudando a recém-chegada com cautela. Em que posso ajudá-la, senhora Almeida? Fernanda olhou ao redor, observando os preparativos do casamento. Bonito, comentou. Clássico, mas com toques modernos. Combina com vocês. Antes que Marta pudesse responder, Fernanda continuou. Vim porque recebi uma visita preocupante ontem. Augusto Atkins apareceu no meu escritório, bastante alterado e fazendo ameaças. Marta sentiu o coração acelerar. Que tipo de ameaças? Disse que iria arruinar o grande dia de Jones, que tinha provas de um caso entre mim e ele, e planejava revelar tudo durante a cerimônia. Marta manteve a compostura, embora sentisse um aperto no peito. Havia um caso? Perguntou, odiando-se pela insegurança que a pergunta revelava. Fernanda sorriu compreensiva. Não romanticamente, se é o que está perguntando. Sou advogada especializada em direito empresarial. Trabalhei com Jones em alguns projetos confidenciais nos últimos anos. Daí os rumores alimentados principalmente por Patrícia e Augusto, que nunca gostaram de mim. Fez uma pausa, observando Marta com genuíno interesse. Você o faz feliz. Qualquer um pode ver isso. Marta sentiu-se simultaneamente aliviada e envergonhada por sua momentânea dúvida. Obrigada por vir pessoalmente me avisar, senhora Almeida. Fernanda, por favor. E há mais. Sua expressão tornou-se grave. Augusto não estava apenas bêbado. Estava desesperado. Mencionou ter nada a perder e que acabaria tudo de uma vez. Temo que ele possa estar planejando algo mais perigoso do que apenas fazer uma cena. Marta assentiu, a preocupação evidente em seu rosto. Vou informar Jones e reforçaremos a segurança. Ninguém sem convite entrará na propriedade amanhã.
Fernanda parecia aliviada. Ótimo. Detestaria ver a felicidade de vocês manchada pelas ações de um homem amargo. Quando se despediu, Marta dirigiu-se imediatamente ao escritório, onde Jones e Gabriel discutiam os últimos detalhes do evento. Relatou a conversa com Fernanda, observando como a expressão de Jones endurecia à menção das ameaças de Augusto. Ele não desistirá, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Não enquanto não tiver destruído tudo. Vou dobrar a segurança, decidiu Gabriel, e avisar a polícia local para ficar atenta, caso ele tente alguma loucura. Marta observou os dois homens que se tornaram o centro de sua vida, sentindo uma onda de amor e proteção. Não deixaremos que ele arruine nosso dia, afirmou com uma convicção que surpreendeu até a ela mesma. Não depois de tudo o que passamos para chegar até aqui. A manhã do casamento amanheceu radiante, como se o próprio céu abençoasse a união. Marta acordou cedo, em seu antigo quarto na ala leste. Jones insistira em seguir a tradição de não ver a noiva antes da cerimônia. Enquanto observava o nascer do sol pela janela, sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Independentemente do que Augusto pudesse tentar, este dia pertencia a ela e Jones. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. As horas que antecederam foram de preparativos frenéticos e emoções intensas. Marta foi maquiada e penteada por profissionais contratados especialmente para a ocasião. Seu vestido, um modelo elegante de seda pura, realçava sua beleza natural sem ostentação desnecessária. Quando finalmente se olhou no espelho, pouco antes de descer para a cerimônia, mal reconheceu a mulher sofisticada e confiante que lhe devolvia o olhar. Você está deslumbrante, disse Gabriel, que viera buscá-la para conduzi-la até o altar. Ele seria o padrinho. Um papel que aceitara com emoção genuína. Marta sorriu, agradecida. E você está muito elegante neste terno. Seu pai ficaria orgulhoso. Gabriel ofereceu-lhe o braço. Ele já está. De nós dois. A cerimônia aconteceu nos jardins, sob um dossel de flores brancas e verdes. Cerca de 200 convidados ocupavam as cadeiras dispostas em semicírculo. Marta reconheceu rostos do vilarejo, funcionários da fazenda, associados de negócios e até mesmo Patrícia, sentada discretamente em uma das últimas fileiras. Mas quando começou a caminhar pelo corredor improvisado, ao som suave de um quarteto de cordas, seus olhos fixaram-se apenas em Jones, que a aguardava junto ao celebrante. Vestido em um elegante terno escuro, cabelos grisalhos impecavelmente aparados, ele a observava com tal adoração que Marta sentiu as lágrimas aflorarem. Cada passo em direção a ele era um passo em direção à sua nova vida, a um futuro construído sobre confiança, respeito e amor verdadeiro. A cerimônia foi simples e emocionante. Trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, prometendo não apenas amor e fidelidade, mas também parceria, respeito mútuo e o compromisso de continuar crescendo juntos. Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi recebido com aplausos entusiásticos dos convidados. A recepção que se seguiu foi elegante, mas descontraída, refletindo a personalidade dos noivos. Comida farta, música animada, decoração sofisticada, mas acolhedora. Marta circulava entre os convidados ao lado de Jones, recebendo felicitações e apresentando-se formalmente a associados de negócios e amigos que ainda não conhecia pessoalmente. Foi durante a festa que Patrícia aproximou-se timidamente. Marta, disse ela, visivelmente nervosa, queria desejar felicidades a você e meu pai e pedir desculpas por tudo. Marta estudou-a por um momento, buscando sinais de falsidade. Mas o que viu foi apenas uma mulher vulnerável tentando reparar erros do passado. Obrigada, Patrícia, respondeu com sinceridade. Significa muito para nós. Jones, que observava a cena de perto, aproximou-se e, para a surpresa de Patrícia, abraçou-a brevemente. Fico feliz que tenha vindo, filha, disse ele com evidente emoção. A noite avançava sem incidentes e, gradualmente, a tensão inicial sobre a possível aparição de Augusto foi se dissipando. A segurança reforçada parecia ter sido uma precaução excessiva, mas necessária para a tranquilidade de todos. Próximo à meia-noite, quando muitos convidados já haviam se retirado e apenas os mais íntimos permaneciam, Jones conduziu Marta para um momento privado no jardim,
longe dos olhares curiosos. "Feliz?" perguntou ele, envolvendo-a em seus braços. Ela apoiou a cabeça em seu peito, sentindo a batida constante de seu coração. "Mais do que jamais imaginei ser possível", respondeu com sinceridade. "E você?" Ele ergueu seu queixo delicadamente, olhando-a nos olhos. "Você me deu uma segunda chance na vida, Marta. Uma chance de amar novamente, de construir algo significativo. Como poderia não estar feliz?" Beijaram-se sob o céu estrelado, selando mais uma vez as promessas feitas naquele dia. Quando retornaram à festa, Gabriel aproximou-se com 2 taças de champanhe. "Um brinde aos noivos", propôs, erguendo sua própria taça. "Que sua união seja tão duradoura quanto esta terra que nos sustenta, e que sua felicidade cresça a cada dia, como as sementes que plantamos." Marta sentiu os olhos marejarem com a beleza do brinde. Aquele jovem, que poderia facilmente ter se ressentido dela, tornara-se um verdadeiro amigo e aliado. "Obrigada, Gabriel", disse com voz embargada pela emoção. "Por tudo." A festa finalmente encerrou-se nas primeiras horas da madrugada. Os últimos convidados retiraram-se, deixando apenas a família e os funcionários mais próximos. Martha e Jones, exaustos mas radiantes, dirigiram-se aos seus aposentos, agora oficialmente compartilhados. "Senhora Muller-Atkins", murmurou Jones, fechando a porta do quarto atrás de si. "Como soa para você?" Martha sorriu, desabotoando o vestido com movimentos lentos e deliberados. "Soa como o início de algo maravilhoso", respondeu, deixando o vestido deslizar até o chão. O olhar de adoração e desejo nos olhos de Jones era tudo o que ela precisava para se sentir a mulher mais poderosa e amada do mundo. Naquela noite, amaram-se com a paixão de novos amantes e a intimidade de almas que se reconheceram além do tempo. E quando o sono finalmente os envolveu, abraçados na ampla cama que agora compartilhariam todas as noites, Marta teve a certeza absoluta de que havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Não como a faxineira invisível, nem como a assistente eficiente, mas como a mulher completa que sempre fora, agora finalmente vista e valorizada por quem realmente era. Na manhã seguinte, ao despertar nos braços de Jones com os primeiros raios de sol filtrando-se através das cortinas, Marta sentiu uma paz profunda. O caminho até ali não fora fácil, e certamente ainda enfrentariam desafios pela frente: a ameaça de Augusto, os ajustes à nova vida, os inevitáveis olhares e comentários da sociedade. Mas enfrentariam tudo isso juntos, como parceiros, como iguais. E isso, percebeu ela com clareza absoluta, era o verdadeiro milagre. Não o casamento em si, não a mudança de status social, não os privilégios materiais. O milagre era o encontro de 2 almas que, contra todas as probabilidades, reconheceram uma na outra o lar que sempre buscaram. "Bom dia, meu amor", sussurrou Jones, despertando lentamente. Seus olhos azuis encontraram os dela, carregados de uma ternura que a fazia sentir-se simultaneamente forte e vulnerável. "Bom dia", respondeu ela, acariciando seu rosto com dedos suaves. O primeiro de muitos. E assim, na tranquilidade daquela manhã de primavera, começava não apenas um casamento, mas uma nova história. Uma história de amor, respeito e crescimento mútuo. Uma história onde uma simples faxineira, antes invisível aos olhos de todos, transformara-se na protagonista de sua própria vida. Uma história que provava, acima de tudo, que o verdadeiro valor de uma pessoa jamais poderia ser medido por sua origem social, mas sim por sua coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso significa arriscar tudo. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Martha e Jones tenha tocado seus corações. A transformação de uma faxineira invisível em uma mulher que encontrou seu verdadeiro valor nos lembra que o amor verdadeiro transcende barreiras sociais e preconceitos. Para continuar mergulhando em histórias igualmente emocionantes e cativantes, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa despertou sentimentos em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade dos relacionamentos e as surpreendentes reviravoltas da vida. O que vocês acharam do desfecho entre Martha e Jones? E sobre Patrícia? Será que Augusto realmente desistiu de sua vingança? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Até a próxima história.
onde novas emoções aguardam por vocês.